Revoltas do período regencial. O período regencial compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II foi marcado por revoltas e disputas em todo o império, atingindo algumas importantes províncias, de norte a sul da recente nação. Durante o decênio do período regencial, de 1831 a 1840, as revoltas explodiram no país por diversas causas. Assim, não é possível pensar nessas revoltas de forma homogênea, atribuindo apenas uma única causa, uma mesma motivação, embora a perda de uma ideia de legitimidade existente enquanto Dom Pedro I esteve à frente do trono possa ser considerado um fator relevante. A desestabilização do império levou também a disputas entre as elites provinciais. Primeira revolta, cabanagem, de 1835 a 1840, no Pará. No Pará, uma minoria branca composta de pequenos comerciantes portugueses, franceses e ingleses estava concentrada em Belém, por onde fluía uma pequena produção de tabaco, borracha, cacau e arroz. A maioria da população era formada por indígenas, escravizados e dependentes. Com a tropa com negros e indígenas em sua base, a cabanagem atacou e conquistou Belém, estendendo-se até o interior. Os revoltosos declararam a independência do Pará, mas não apresentaram nenhuma saída efetiva para o Estado. Os ataques concentravam-se aos estrangeiros e aos maçons e defendiam a Igreja Católica, Dom Pedro II, o Pará e a liberdade, embora não tenham abolido a escravidão. Mesmo com muitos africanos entre os cabanos rebeldes, a rebelião foi vencida pelas tropas legalistas. Então, ratificando, os revoltosos declararam a independência do Pará, mas não apresentaram nenhuma saída efetiva para o Estado. Os ataques concentravam-se aos estrangeiros e aos maçons e defendiam a Igreja Católica, Dom Pedro II, o Pará e a liberdade, embora não tenham abolido a escravidão, mesmo com muitos africanos entre os cabanos rebeldes. A rebelião foi vencida pelas tropas legalistas. Outra revolta foi a Sabinada, de 1837 a 1838, na Bahia. O nome atribuído à revolta, Sabinada, remete ao nome de seu principal líder, Sabino Barroso, um jornalista e professor da Escola de Medicina de Salvador. Ocorrida em Salvador, na Bahia, a revolta tinha uma boa base de apoio, especialmente entre as classes médias e comerciantes de Salvador, que já apresentavam ideias federalistas e republicanas. O movimento separou os escravos entre nacionais, nascidos no Brasil, e estrangeiros, nascidos em África, e buscou comprometimento em relação aos escravos. Caso a revolta tivesse sucesso e tomada do poder se concretizasse, os escravizados nacionais que tivessem pegado em armas seriam libertos. Ou seja, o movimento separou os escravos
entre nacionais nascidos no Brasil e estrangeiros nascidos em África, e buscou comprometimento em relação aos escravos. Caso a revolta tivesse sucesso e a tomada de poder se concretizasse, os escravizados nacionais que tivessem pegado em armas seriam libertados. Mas as forças governamentais logo recuperaram a cidade de Salvador numa luta violenta que gerou aproximadamente 1.800 mortes. Balaiada, que ocorreu no Maranhão, de 1838 a 1840. A Balaiada foi uma revolta ocorrida no Maranhão, iniciada por conta de disputas entre as elites locais, em uma área ao sul do Maranhão, com pequenos produtores de algodão e criadores de gado. A Balaiada foi uma área ao sul do Maranhão, com pequenos produtores de algodão e criadores de gado. Os revoltosos tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaios. Os revoltosos tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaios. É de seu ofício que veio o nome de da revolta maranhense. Enquanto Ferreira tinha uma motivação pessoal ao entrar na revolta, vingar sua filha violentada por um capitão de polícia. Um capitão da polícia, Cosme. O outro líder aparece à frente de 3.000 escravos fugidos que se juntaram à balaiada. Os revoltosos saudavam a Igreja Católica, a Constituição e Dom Pedro II, e não apresentavam grandes preocupações sociais ou econômicas. Logo foram derrotados em meados de 1840 pelas tropas do governo. O líder Cosme foi enforcado em 1842, enquanto a anistia aos revoltosos esteve condicionada à reescravização dos negros rebeldes. A revolta do Malês, da Bahia. A revolta do Malês foi organizada por muçulmanos de origem iorubá, nagôs, que viviam na Bahia. A revolta do Malês foi organizada por muçulmanos de origem iorubá, nagôs, que viviam na Bahia. Durou menos de um dia, mas é uma importante revolta que demonstra a organização entre os sujeitos escravizados no período, com a maioria da população de origem africana. Esta era uma questão latente na Bahia. Escravos e libertos urbanos circulavam pela cidade e dividiam os trabalhos diários e às vezes até as moradias, formando laços de sociabilidade e solidariedade que facilitavam as ações políticas. Os trabalhadores urbanos, mais alguns escravos de engenho, decidiram se rebelar com a intenção de formar uma Bahia Malê, que seria controlada por africanos, tendo à frente representantes muçulmanos. Essa foi a revolta do Malês. Revolta do Malês, na Bahia. Mesmo intencionando a tomada do poder, logo a revolta foi controlada. Então, a revolta do Malês foi organizada por muçulmanos de origem iorubá, nagôs, que viviam na Bahia. Então, os trabalhadores urbanos, mais alguns escravos de engenho,
decidiram se rebelar com a intenção de formar uma Bahia Malê, que seria controlada por africanos, tendo à frente representantes muçulmanos. Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi a mais longa e duradoura das revoltas do período regencial, deflagrada por conta de aumentos de impostos, mas em 20 de setembro de 1835 foi proclamada a República Rio-Grandense, tendo como líder Bento Gonçalves, que governou a província em 1837. Com o comando de Giuseppe Garibaldi, proclamaram em Santa Catarina a República Juliana. A revolta ultrapassou o período regencial e só foi finalizada no Segundo Reinado. A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi a mais longa e duradoura das revoltas do período regencial, deflagrada por conta de aumentos de impostos, mas em 20 de setembro de 1835 foi proclamada a República Rio-Grandense, tendo como líder Bento Gonçalves, que governou a província em 1835. Com o comando de Giuseppe Garibaldi, proclamaram em Santa Catarina a República Juliana. Com o comando de Giuseppe Garibaldi, proclamaram em Santa Catarina a República Juliana. A revolta ultrapassou o período regencial e só foi finalizada no Segundo Reinado.